Bem-vindo ao Conselho Consultivo. Marques Guedes assegurou esta quinta-feira, depois do Conselho de Ministros, que nunca existiu uma lista VIP de contribuintes. O Ministro da Presidência ilibou Paulo Núncio e culpou a autoridade tributária pela situação, mas o Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos atribui responsabilidades a Núncio e exige a demissão do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. A existência de uma lista VIP de contribuintes monopolizou a conferência de imprensa que se seguiu ao Conselho de Ministros. Marques Guedes reiterou que essa lista nunca existiu e que o Executivo não teve qualquer conhecimento sobre a possibilidade de estar a ser avaliada pelos serviços a criação de mecanismos de alerta sobre determinados contribuintes. Sobre as declarações de Passos Coelho e de Paulo Núncio, que admitiu a existência de procedimentos internos relativamente à criação de uma lista VIP, o Ministro da Presidência e dos Assuntos Parlamentares considera que foram induzidas em erro pelas informações prestadas por Brigas Afonso, o Diretor-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira, que se demitiu esta quarta-feira. O Sr. Diretor-Geral, a informação que prestou na segunda-feira, no final do dia, ao Governo, completando a informação que tinha dado na semana anterior, foi que não havia uma lista, mas ele tinha dado assentimento a que se estudasse a criação de mecanismos de alerta específicos para este tipo de situações. Obviamente que é grave que o Sr. Diretor-Geral não tenha, nem num primeiro momento, informado o Governo de esse trabalho que estaria a ser preparado a nível da administração tributária. Quando o Governo, na semana passada, lhe perguntou se havia alguma veracidade nestes factos, respondeu ao Governo que não, com isso induzindo declarações, quer do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, quer do Sr. Primeiro-Ministro, que, não sendo declarações erradas, são declarações incompletas. Marques Guedes ilibou assim Paulo Núncio de responsabilidades neste caso, mas o parecer do Governo não convence o Bloco de Esquerda, que pediu a demissão do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, nem o Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos. O presidente desta entidade, Paulo Ralha, foi ouvido esta quinta-feira no Parlamento sobre este caso e também pediu a demissão de Núncio. Paulo Ralha não acredita na tese de que não houve conhecimento político da lista VIP. Se o Secretário de Estado não sabia e estava a 300 metros, o gabinete dele está a 300 metros do gabinete do Diretor-Geral, e se não tem capacidade para controlar a máquina fiscal e aduaneira, que ele politicamente é o responsável, age por incompetência. Se sabia, é conivente e então também não merece estar no cargo. Não há ninguém em nenhuma administração deste país que implemente uma prática deste tipo sem haver conhecimento político. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos também questionou a isenção da Inspeção-Geral das Finanças para investigar a lista VIP da Autoridade Tributária, já que os dois organismos são tutelados pelo Ministério das Finanças. Já a Associação Sindical dos Inspectores Tributários admitiu no Parlamento que o Fisco pode ter criado esta lista VIP de contribuintes sem o aval político. Nuno Barroso, presidente desta associação, destacou que os responsáveis da área informática tinham acesso a todos os dados e que podiam fazer alterações. Certo é que, para já, o cargo de Paulo Núncio não parece estar em risco, devido à falta de provas que o liguem a este caso. É um dos temas para analisar com os comentadores do ETV, António Gaspar, Mário Caldeira Dias e Rogério Fernandes Ferreira. Muito obrigada a todos pela presença neste Conselho Consultivo. Rogério Fernandes Ferreira, já temos duas demissões por causa desta alegada lista VIP de contribuintes. Os depoimentos continuam a ser contraditórios. Na sua opinião, há ou não há uma lista VIP de contribuintes nas finanças? Eu espero que haja. Porque deve haver uma lista de alertas, uns sinais de alertas, quando se esteja, por razões que não são devidamente justificadas e num processo concreto, de estar a ver, digamos, os dados pessoais de terceiros sem razão nenhuma, digamos, de função. Portanto, espero que haja, de facto, um sistema de alertas que permita precisamente proteger a generalidade dos contribuintes, em primeiro lugar, e provavelmente alguns outros contribuintes, não por ser o contribuinte A ou o contribuinte B, ou o contribuinte Fernando ou o contribuinte Manuel, mas para defender o cargo que essa pessoa ocupa.
Portanto, nesse sentido, espero que haja de facto um sistema de alertas, que acho que é o que está aqui em causa, não é propriamente uma lista de contribuintes. Mas aí também Portanto, não vejo nem compreendo bem este sururu à volta deste problema. Mas nesse caso também me remete para outra pergunta, porque então aí se devia haver uma lista VIP e se devia haver o tal sistema de alertas, também não será um problema do sistema que permite que qualquer funcionário aceda a qualquer informação? São questões diferentes. Não é? Para já, fala-se de uma lista VIP, é o problema da designação. Se o que estiver em causa, que é o que me parece que estará, e que aliás existe noutras instituições, eu estou convencido que a PSP, ou a GNR, ou a Polícia Judiciária, têm obviamente sistemas de alerta para que, digamos, não haja uma devassa de dados pessoais dentro de um sistema informático, digamos, destas instituições. Mas será que os funcionários isso é que para a acedem... proteção, exatamente, dos contribuintes. É evidente que uma pessoa que ocupa um cargo, nomeadamente um cargo político, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, um Ministro e outros tipos de situações deste género, têm que ser, obviamente, especialmente protegidos, não por ser o cidadão A ou o cidadão B, mas por ocupar aquela função. Para não haver abuso de privacidade. Mas a questão é, será que os funcionários do Fisco, que alegadamente terão acedido a esta alegada lista, sabiam que estavam a aceder a uma lista? É porque ontem ouvíamos uma inspetora na SIC dizer que todos têm medo. Será que os funcionários sabem a que contribuinte, a que dados de que contribuinte é que estão a aceder? Não vejo assim a partir da razão para terem medo, porque isto normalmente vai a uma ordem... Tem medo porque depois são chamados. Repara, há uma ordem de serviço para investigar, digamos, a situação A ou a situação B, no processo A ou no processo B. Portanto, eu julgo que o que é preciso é haver um sistema de controlo de situações que, aliás, provavelmente motivarão processos disciplinares. Portanto, esse tipo de situações tem que ser, obviamente, controlada num universo de 9.000 ou 10.000 pessoas, em que pode haver, efetivamente, abusos. Portanto, haver estudos, que foi pelo menos o que se disse, estudos prévios para que isso seja analisado, eu parece-me, aliás, muito bem. Portanto, não percebo muito o sururu à volta disto. Agora, é óbvio que tem que haver depois critérios que são objetivos e não subjetivos de seleção dessas funções e desses cargos. Portanto, mas no Estado de Direito em que deve haver igualdade perante a lei, continua a achar que deve haver uma lista de contribuintes? Repara, o problema não é de igualdade. A igualdade existe quando há situações iguais. Quando as situações são desiguais, tem que ter tratamentos desiguais. Isto também é igualdade. Mas também terá que haver regras claras em relação a isso. Repara, é evidente que um determinado cargo ou função pública pode ser protegido de maneira diferente. Quer dizer, quem é que tem interesse em ver os meus dados pessoais? O que não tem ninguém, mas se calhar o Presidente da República tem a função do Presidente da República, não é o Presidente da República, não é a pessoa Cavaco Silva, é a função do Presidente da República, ou a função do Primeiro-Ministro, tem que ser protegida destas devassas que não são legítimas e, portanto, tem que haver aqui sistemas de controle. Portanto, não vejo problema nenhum em que haja estes alertas. É evidente que isto depois tem que ter critérios objetivos, tem que respeitar a lei, mas pegando nas tem que suas provavelmente palavras... passar pela Comissão Nacional de Proteção de Dados Pessoais, mas isto são tudo outros problemas. Portanto, não vejo razão para este sururu. Mas pegando nas suas palavras de que deve haver sistemas de controle, então, pelos vistos, os sistemas não fizeram esse controle. Não, esses sistemas, provavelmente, num universo tão grande, precisam de ser afinados, não é? E é isto que está aqui em causa, julgo eu. Mário Caldeira Dias, a verdade é que as duas demissões que tivemos nestes dias não serviram ainda para clarificar este caso. Há muitas pontas soltas ainda. Alguma vez se vai perceber os contornos disto? Nem funciona. Normalmente quando há situações destas, uma das formas de controlar a situação é admitir-se, no fundo é a tese do bode expiatório, não é? Mas muitas vezes o bode expiatório arruma o problema e às vezes não arruma, quando, sobretudo, as pessoas percebem todas que o bode expiatório não é necessariamente aquele que está no lado do problema. Agora, a questão toda, quando o país para por causa de uma questão deste tipo e se esquece todas as questões muito importantes e muito relevantes que o país tem para resolver, parece uma coisa excessiva, quer dizer, o assunto não merece tanto empenhamento social. Tanto mais que tudo o que está aqui na base é a forma como o assunto foi pegado. E que não digo que foi mal pegado, digo é que foi pegado a partir do momento por um dirigente sindical, dando a ideia que a lista VIP era uma consagração de privilégios especiais para determinadas pessoas, nomeadamente fiscais. Isto seria errado se acontece, mas há instituições, a Inspeção de Finanças, para zelar por isso, e de facto não, isto é incontornável. Todos os cidadãos são iguais perante a lei, nomeadamente a lei fiscal, não é?
Portanto, mas isso pode não ser isso, quer dizer, pode ser outra coisa, e eu estou de acordo completamente com o que o Rogério disse. Porque, de facto, se há alguma proteção, ela pode ser diferenciada porque as pessoas são diferentes. Mas eu também, portanto, eu tenho que prestar todos os esclarecimentos e ser absolutamente transparente e mostrar tudo o que tenho às entidades legítimas nessa matéria. Mas permita-me interrompê-lo, não lhe parece que também foi o Governo que deu asa que na opinião pública se pensasse que essa lista era para direitos especiais? Porque, na realidade, o Governo tem tido muitas contradições neste caso, que não sabia, a assobiar para o ar não e tentar havia, sim, etc. claro que sim, tudo isso não ajudou nada e foi um processo muito mal conduzido pelos pés, conforme costuma dizer, não é? Porque eu próprio não estou interessado em que o meu vizinho, lá porque é o meu vizinho do lado, se fosse funcionário das finanças, que sabe quanto é que eu ganho e quanto é que desconto de impostos e não sei o quê. Não tenho. Portanto, a proteção deve ser igual para todos. E é óbvio que sim. Agora também não deixa, e deve ter os tais critérios objetivos que o Rogério falou, porque também não é verdade que se há pessoas que não têm nada a ver com as suas funções. Isso mesmo assim, são a consultar dados de figuras do Estado, não é pessoas, não é figuras do Estado, para pôr na imprensa, para pôr no Facebook, para pôr em todo lado. Aqui há tempos, em relação ao Primeiro-Ministro, eu tenho cuidado de ser Primeiro-Ministro e não Passos Coelho, havia na internet a divulgação do seu número fiscal, ou de uma conta bancária até, para que as pessoas pudessem pôr as faturas em nome dele, como uma forma até de achincalhar um pouco aquela diretiva do Governo, que era a tal desconto através de fatura, não é? Quer dizer, como é que as pessoas sabem qual é o número de contribuinte do Primeiro-Ministro? Quer dizer, esse tipo de coisas expressam-se depois a um tipo de utilizações e isso é que está o problema, não é tanto as pessoas saberem ou não, eles declararem os seus rendimentos, porque os rendimentos deles existem, são declarados todos os anos, são públicos, portanto isso existe. Agora, claro, isso devia ser feito de uma forma em que para já a privacidade estivesse em geral garantida e que houvesse códigos de acesso que protegessem situações diferentes nesta perspectiva, isso parece perfeitamente normal. Portanto, tudo isto é, mais uma vez, uma tempestade num copo d'água. António Gaspar, seja como for, é preciso saber muita coisa neste caso, nomeadamente se houve orientações políticas e se sim de quem, e perceber qual foi o papel de Paulo Núncio no meio disto tudo. Vamos lá ver uma coisa, eu acredito piamente que a lista existe, ou existiu ou existe, não é? Acredito também ao mesmo tempo que o Governo, o Secretário de Estado, não tem conhecimento disso, portanto ela foi fabricada a nível, digamos, das direções gerais. A ideia com que ela foi fabricada, a meu ver, era não transmitir ou não dar acesso, digamos, a qualquer pessoa, digamos, qualquer trabalhador dos impostos que verificasse essa lista. Agora parece-me aqui uma coisa muito importante. A existência da lista, que eu condeno, que eu pessoalmente condeno e não estou de acordo, foi sobretudo uma falta de inteligência de quem fez isso, não é? Falta de inteligência e falta de estratégia. Ora bem, eu estou de acordo que deve de existir um sistema de alertas, sobretudo em termos de perfis e de orientação dos perfis e da autorização dos perfis, para poder consultar as contas, digamos, digamos, os dados de qualquer cidadão, de uma forma indiscriminada, na Presidente da República. Os cidadãos são todos iguais. Portanto, o que é que devia acontecer? Sei lá, por exemplo, se durante uma semana o cidadão A, qualquer um cidadão, tivesse um X números de visita ao seu perfil, X números de visita, que se podia ser 4, 5, 10, aquilo que fosse encontrado pelo adequado. Então ia-se ver quem é que tinha acesso, quem é que tinha andado a aceder a esse perfil e tentar perceber que motivos é que levaram a aceder a esse perfil. Mas isso, quer dizer, isso faz-se em termos informáticos, como por exemplo se faz na banca. Quem tem uma conta no Private Banking, quem está na agência não tem acesso, nunca na vida pode consultar a conta do Private Banking. Porquê? Porque está vedado. Exatamente aqui era a mesma coisa. Portanto, ou seja, mas sei lá, pelos vistos aqui, a haver essa lista e a haver essa consulta, não estava vedado. Não, mas está mal, o que eu estou a dizer está mal. Uma falta de inteligência de quem fez a lista. Não devia fazer lista nenhuma. Devia pôr, em termos dos perfis, barrar perfis, sei lá, por exemplo, um funcionário da Autoridade Tributária de Valença, outro Vila Real Santo António, o que é que o Vila Real Santo António tem de consultar Valença ou Valença de consultar Vila Real Santo António? Não. No seu conselho era o primeiro perfil de barramento. Mas e se as pessoas mudarem de repartição de finanças? Não, o perfil vai com a pessoa. Eu tenho um perfil A, ou tenho um perfil B, ou C, ou D. Aquele perfil... Não, eu não estava a referir estava a referir aos contribuintes, estava-me a referir aos funcionários. Sim, eu funcionário. Não, eu funcionário. Portanto, o perfil é atribuído à função de quê? Da hierarquia de cada funcionário. E cada perfil dá acesso a um conjunto de informação. A partir desse não consegue. E mesmo dentro do próprio perfil, aquele tem informação, se verificasse, por exemplo, numa semana ou em 15 dias,
eram feitas um conjunto de visitas ao mesmo cidadão por várias pessoas, ou pela mesma pessoa, disparavam um alerta e ia-se verificar porque é que isso tinha acontecido. Portanto, eu acho que a lista existe, a lista, a meu ver, não deve ter conhecimento de políticos, portanto, do secretário de Estado, não sei se ele tem conhecimento sim, aqueles indivíduos, portanto, do diretor-geral, o subdiretor-geral e a informática. Né? Portanto, e essas pessoas também deviam sair? Não sei se deviam sair, quer dizer, não sei se deviam sair isso, não, muito sinceramente não sei se deviam sair isso, não, quer dizer, portanto, fizeram um erro, de facto foi um erro. Agora, esse erro é suficientemente grande ou suficientemente consequente para as pessoas terem que sair da função que ocupam? Se calhar é. Portanto, aqui não é uma responsabilidade política, porque não estamos a falar de políticos, não estamos a falar no secretário de Estado. Portanto, quer dizer, foi falta de inteligência de quem concebeu esta estratégia, não teve a estratégia adequada e não teve a inteligência de perceber que a lista não conduzia a nada. Quer dizer, não é preciso lista nenhuma, é preciso sim haver um sistema de alertas, é haver uma tipificação de perfis em função do lugar que cada um desempenha da administração tributária, que diz a administração tributária, diz outra coisa, quer dizer, porque eu depois começo a pensar, eu e muitos cidadãos, nós estamos a pensar, quer dizer, no perigo que existe, no perigo, entre parênteses, não é? Dos nossos dados, de qualquer um de nós, poder ser escrutinados por qualquer um funcionário das finanças e por uma revanche qualquer, enfim, nós não somos relevantes, mas por uma revanche qualquer, vir com aqueles dados, digamos, para a praça pública, quando não podiam sequer aceder a esse tipo de dados. Isto remete-me realmente para outra pergunta, que é, de facto, a simples ideia do acesso à informação fiscal de qualquer cidadão de forma indiscriminada. O que é que este caso nos revela, Rogério, sobre a proteção ou não dos dados dos contribuintes? Repare, eu acho que este caso tem o mérito de revelar o problema da informática tributária e da informatização dos procedimentos. É que, de facto, nós temos assistido, digamos, ao longo dos últimos 15 anos a um sucesso enorme do sistema informático perante o contribuinte, mas que não pode aqui haver uma desumanização no sentido de não haver um controle humano em algumas situações. Por exemplo, nomeadamente em relação à matéria de infrações e de crimes, quer dizer, não pode ser as coisas não podem funcionar automaticamente, tem necessariamente que haver uma intervenção humana. E, portanto, isto leva-me a pensar um bocadinho na filosofia que está subjacente também à informatização dos procedimentos e à própria informática. Quer dizer, é preciso ter aqui imenso cuidado em algum tipo de situações. Aliás, nós, de contribuintes, sentimos que quando nós entramos no seio do sistema informático, temos uma imensa dificuldade na resolução dos problemas. Isto tem a ver com a questão das penhoras, mas tem a ver com outras situações que eu acho que são, apesar de tudo, graves. Eu dou-lhe um exemplo muito concreto que vive na minha vida. Vou que seja breve. Muito breve. O exemplo é este. Os advogados, eu, enquanto advogado, tenho na parte na parte que me diz respeito à minha pessoa, enquanto contribuinte, tenho lá uma parte que fala no contencioso, que eu sempre pensei que tivesse a ver com o contencioso que eu tenha contra a administração tributária. Ora, o que eu verifico é que está lá escarrapachado todos os processos que eu acompanho no meu escritório em meu nome pessoal, que tem o nome do meu cliente, que tem os fundamentos da ação, o ponto de situação da ação, o valor da ação. Quer dizer, isto não tem qualquer tipo de finalidade, quer dizer, pode ter uma finalidade informativa, mas essa informação eu recolho-a no meu escritório. E também lhe peço com a maior... Portanto, é só isto, quer dizer, acho isto é violação de sigilo profissional, quer dizer, não há razão nenhuma proporcional e objetiva para que esta informação conste da parte que me respeita enquanto pessoa e contribuinte. Portanto, não Muito faz rapidamente, o Fisco agora fica sem dois dos seus principais responsáveis. O Governo vai lançar um concurso de urgência, mas até lá ainda temos pelo menos um mês pelo meio. Pois, olha, isso é de facto, são dois dos melhores funcionários que tem havido na administração tributária, dois funcionários de topo com imensa experiência e com uma carreira profissional já longa e portanto é evidente que é uma situação que é muito indesejada durante um período tão longo. Mário Caldeira Dias, ontem tivemos a segunda audição de Ricardo Salgado, que arrasou nas críticas a Carlos Costa e a apontar culpas ao governador do Banco de Portugal. Não, é verdade, mas aliás, eu acho que não me enganei na altura quando exprimi a minha opinião sobre estas comissões de inquérito. Tirando o voyeurismo mediático, praticamente em termos de sumo, elas são absolutamente irrelevantes, servem apenas para gastar dinheiro e pouco mais. Cada pessoa que vai ali leva os advogados ao lado
e vai tentar, no fundo, retirar o máximo proveito para si próprio em termos da sua posição e enterrar aqueles que estão diretamente envolvidos com ele. Portanto, é isso que vai acontecer. Todos se acusam a todos e não vai haver conclusões substanciais que permitam gerar um valor acrescentado suficiente para justificar esta comissão. Faz-me lembrar, esta comissão faz-me lembrar as lavanderias automáticas, em cada um leva a roupa suja, as moedas, mete a roupa suja na máquina, sai de lá com a roupa lavada e a porcaria fica na lavandaria, não é? Portanto, fazem-me lembrar esse tipo de coisas. Em relação ao próprio Salgado, é preciso lata, quer dizer, ele vai para ali tentar, de facto, como se as coisas, as notícias que vêm a público, um negócio de 27 milhões em que 21 são distribuídos, o resto fica, as ofertas, o desvio de dinheiros, a questão de Angola, em que não havia controle nenhum, era um simples diretor que movimentava dinheiro sem limite e algum deles foi ter, ao que parece, foram ter com administradores do próprio BES. Portanto, eu julgo que isto na judiciária, de facto, a investigação devia estar na secção do banditismo, não é? Que era aí que devia estar, e está claramente cada vez mais a configurar-se, embora não seja jurista, como uma associação de malfeitores, não é? Portanto, é isso para isso que se inclina. António Gaspar, muito rapidamente, Salgado trouxe alguma coisa de novo ou limitou-se a repetir os argumentos da primeira audição? Não trouxe. Bem, o que trouxe de novo foi que o Granadeiro e o Bava sabiam, de uma forma explícita, imaginávamos que eu já soubesse, não é? Mas que Granadeiro e Bava sabiam dos 900 milhões e que a OI sabia e depois disse que não sabia. Bom, isso foi, acho que foi a única coisa de novo que ele disse. Ultimamente, quer dizer, tudo aquilo que ele disse foi batendo na mesma tecla. Portanto, ele devia estar calado neste sentido, no sentido em que ele tem mais que culpas em toda esta situação. Agora vem-se desculpar relativamente ao Governador do Banco de Portugal, quer dizer, mas ele não tem, como é que dizer, não tem autoridade moral para falar isso. Outra coisa é fazer-se uma avaliação no Banco de Portugal, no Governador do Banco de Portugal, não à luz do que ele disse, porque não tem credibilidade, qualquer credibilidade do que o Espírito Santo diz, ou que tem dito na Comissão Parlamentar de Inquérito, mas fazer uma avaliação do próprio Governador do Banco de Portugal, que, a meu ver, parece-me que há muito tempo devia ter sido demitido, porque de facto andou, digamos, aliás, o Passos Coelho foi o próprio a dizer agora há muito pouco tempo, esta semana, que é desta semana, a dar indicações de facto que não vai propor o nome dele para que agora em junho... Mas de repente parece que toda a gente aponta culpas ao Governador do Banco de Portugal. Mas repara uma coisa, o Banco de Portugal foi culpado, porque numa altura em que havia uma subscrição de ações, em que o Banco de Portugal veio dizer que o banco estava perfeitamente sólido, que era estável e que os portugueses podiam confiar e tudo isso. Bom, pode escudar agora o Governo do Banco de Portugal e dizer, bom, mas havia certa informação que eu não conhecia. Mas para que é que serve o Departamento, digamos, de Investigação do Banco de Portugal, portanto, que faz auditorias aos bancos quando quer e quando entende que é pertinente? É exatamente para tentar prevenir este tipo de situação. Diga, só uma pequena frase. É para tentar prevenir exatamente este tipo de situações. Quer dizer, não as conseguirá prevenir todas. Agora, a grande parte das situações, se essa supervisão, se essa auditoria for adequada e for ajustada aos timings que deve ser ajustada, certeza que muitas das situações que nós vivemos relativamente ao Espírito Santo e no passado relativamente a outros bancos não tinham acontecido. Portanto, daí é que eu penso que o Governador do Banco de Portugal tem muitas culpas em toda esta situação e há muito tempo que devia ter Mário, mesmo para terminar. É uma coisa que inquieta muito profundamente as pessoas e é fácil perceber o que é. É que é o contributo que estas comissões dão para a banalização da imoralidade, não é? Porque é isto que acontece, não é? E que preocupa as pessoas. Muito obrigada a todos pela vossa presença e análise neste Conselho Consultivo e até para a semana. O Conselho Consultivo fica por aqui, está de regresso na próxima segunda-feira.